A paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente, gente, para conversar com vocês a respeito do que é pecado, tá? Ouvimos muitas coisas, muitos pensamentos, muitas pregações a respeito do pecado. O conceito que as pessoas têm a respeito do pecado é quando ela pensa em pecado, ela pensa: eu pequei, então acabou a minha vida. Eu pequei, então eu morri. Eu pequei, as coisas terminaram para mim. O pecado é sim um erro, é sim um deslize, é sim uma falha que a pessoa comete, porque ela está desobedecendo uma orientação de Deus, ela não está atentando para uma orientação de Deus. E o que precisamos entender sobre o pecado? O pecado é o que? Como eu já falei no começo, é quando não ouvimos, não atentamos para uma orientação de Deus. Quando o Senhor diz lá no Velho Testamento: não matarás, não furtarás, não desobedecer o pai e mãe, e assim continua. O Senhor nos dá ordenanças, mandamentos, não é verdade? Só que as pessoas têm esses mandamentos como algo tipo assim, penoso. É como se Deus tivesse falado: faça isso sem questionar. Faça isso porque eu quero que você faça. Mas não é assim. Quando o Senhor fala para não matarmos, é uma orientação que Ele nos dá a respeito que uma pessoa, um ser humano, um irmão, não pode matar o outro irmão. Isso é lógico, não é verdade? E o Senhor nos orienta a respeito de outras coisas também, muito importantes nas nossas vidas. E quando o Senhor diz para não fazermos algo, é porque Ele quer o nosso bem. Quando o Senhor diz não furtarás, muitas pessoas veem a consequência do pecado como um castigo de Deus. Mas não é o castigo de Deus. É justamente o que ela plantou, ela está colhendo para si. E o Senhor orientou essa pessoa para não fazer aquilo, não matar. Não mate. É como praticamente se eu estivesse falando: se você fizer isso, você vai colher consequências, você pode até morrer, você pode colher um fruto muito ruim na sua vida. Então o Senhor diz para não matar. Quando o Senhor diz para não matar, é para que você não colha também frutos ruins na sua vida. Quando o Senhor diz para não roubar, é que você também, para que você também depois não colha frutos ruins na sua vida. E o Senhor diz isso para que nós venhamos colher depois os frutos bons, os frutos da justiça, os frutos da misericórdia, os frutos de andar no bom caminho que Ele nos ensinou. É justamente esse conceito que as pessoas têm: eu pequei, o Senhor vai me castigar. Não, o Senhor não está te castigando. É simples assim: você está plantando e você vai colher o fruto. Se você desobedecer a ordenança de Deus, a orientação do Senhor, se você for por esse caminho mau que Ele disse: não vá por esse caminho, que esse caminho é ruim, esse caminho vai te causar dores, e você insiste em ir por esse caminho, claro que você irá colher os frutos, mas isso não é castigo de Deus. É simplesmente por você ter plantado aquilo, você ter desobedecido a orientação de Deus e você ter insistido em ir por esse caminho. É justamente por isso que você está colhendo os frutos da desobediência. Quando o Senhor nos orienta a algo, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Imagine só, um pai fala para o filho: filho, não sobe naquele muro porque você vai se machucar. O pai, já experiente, olha para aquele muro e vê que o muro é muito alto e muito perigoso para o seu filho pequeno. Mas o filho, teimoso e insistente, desobedece e sobe aquele muro. E o que acontece? Ele desobedeceu uma ordem do pai e, como consequência, ele irá cair e ele acaba caindo. Então, ali provoca dores, feridas, machucados, mas mesmo assim o pai não abandona. O pai não desampara. O pai vai, pega no colo, trata as feridas. E o Senhor segura no colo, cuida. E o Senhor novamente orienta: filho, não suba novamente naquele muro. E muitos, por teimosia, novamente sobem naquele muro. Insistem em desobedecer uma ordenança, aquilo que o Senhor os orientou. Então é por isso que o ser humano, de modo geral, tem sofrido e tem colhido consequências do pecado. O Senhor nunca te castigará por você ter pecado.
Não, Ele está querendo te livrar do pecado. Ele está querendo te livrar que você peque. Ele está querendo te livrar de dores, de sofrimento. É isso que Ele faz, é isso que Ele quer fazer na sua vida. Quando Ele diz, não faça isso, há pecado que a pessoa pratica e o fruto, do pecado vem. E o fruto vem e vai ficar com ela. A partir daquele momento, ela precisa decidir ouvir a voz de Deus e ter uma vida com Deus, ouvindo as ordenanças dele, cumprindo aquilo que ele tem falado, ou continuar pecando, continuar desobedecendo as orientações de Deus, continuar não querendo ouvir a voz de Deus, as orientações de Deus. A escolha está em nossas mãos. O Senhor nos deu escolha. Nós é que escolhemos qual caminho queremos seguir. O Senhor nos orienta. Há momentos que um pai, na vida de um filho, ele se afasta porque o filho teima e não dá ouvido a ele. Porque o pai vê que o filho não quer dar ouvido às suas orientações. Então, ele se afasta. Que possamos entender o que realmente é pecado. O Senhor, quando nós pecamos, o Senhor não castiga, tá? Uma passagem em Mateus, no capítulo 5, no versículo 27, diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela. Aqui o Senhor diz, já viste que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério. Quer dizer, não podia as pessoas cometerem adultério. Mas o Senhor Jesus veio trazendo uma mensagem pra gente. Olha só, se você trazer no teu coração a imagem daquela mulher, se você trazer no teu coração, quer dizer, se trazer na sua memória, até na sua cama, que você está do lado da sua esposa ou do seu esposo, você trazer aquele pensamento daquela mulher e pensar de modo impuro com ela, então o Senhor Jesus já diz aqui que já cometeste adultério no coração. É uma árvore começando a ter vida. Então esse mal realmente tem que ser cortado pela raiz. O Senhor Jesus está nos orientando. Aquele que pensa em outra pessoa, com pensamentos impuros, está cometendo adultério. Então vamos ouvir a orientação de Deus, porque é para o nosso bem, para o bem de cada um de nós, ok? Que Deus possa te abençoar e te orientar. E lembre-se, o Senhor Jesus não castiga ninguém porque pecou. Todas as pessoas que plantam certamente colherá. Então, se você está colhendo alguma coisa que está sendo negativa na sua vida, se examine e veja se você está ouvindo a orientação de Deus, tem seguido as orientações do Senhor, porque Ele quer o seu bem. Ele não castiga ninguém, Ele não mata ninguém porque pecou. Ele ama cada um de nós. Ele só nos orienta e diz, não faça isso. E isso é para o nosso bem, para que não venhamos nos machucar, nos ferir, sentir dores e sofrimentos. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!